Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um evento do nosso Observatório Constitucional. Hoje nós estamos recebendo o professor Dr. Saul Tourinho Leal, que vai falar um pouco para nós sobre a sua recente tese de pós-doutorado sobre o tema da jurisdição constitucional resiliente, um trabalho primoroso, né, que foi defendido recentemente sob a orientação do professor Dieter Grimm, né, da Universidade Humboldt de Berlim. Seja muito bem-vindo, professor Saul. É uma grande alegria tê-lo aqui novamente conosco. Para fazer os comentários e debates, nós temos duas queridas integrantes do nosso grupo do Observatório Constitucional, a professora Carolina Castelo Branco, que é professora doutora, especialista nessa temática também de constitucionalismo e democracia, e a advogada Raquel Gontijo, né, que já está há muito tempo aí conosco, nos auxiliando nessas pesquisas no Observatório Constitucional. E temos também, claro, a presença do professor Fábio Quintas, que né, sempre está conosco aí nesses eventos. Professor Saul, é uma alegria recebê-lo. Tá? Eu li aqui o trabalho todo, é um trabalho de fato inovador, trata muito bem da nossa realidade atual, uma realidade de crise, né, crise democrática, crise constitucional, e o seu trabalho de fato é extremamente importante neste momento atual. Tá? Então, eu vou lhe passar a palavra e a gente pode, eu espero, né, e tenho certeza que a gente vai fazer um final de tarde aí de um excelente debate nesse tema tão importante. Professor Saul, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor André Rufino. É um privilégio estar nesse ambiente que tem dado uma extraordinária contribuição aos debates em temas delicados, temas sensíveis, ligados ao direito constitucional, sempre estimulando um pensamento crítico, independência acadêmica e a possibilidade de transformação ou aperfeiçoamento da realidade a partir dos estudos, do debate, da crítica fundamentada. Eu estendo esses cumprimentos à doutora Carolina Castelo Branco, ao professor Fábio Quintas, de quem tive a honra, o privilégio de estar lado a lado na graduação do curso do IDP, foi meu coordenador, cavalheiro, competente, amigo, uma pessoa de fino trato. Que alegria estar na sua companhia, professor Fábio. E a Raquel Gontijo, que tive também a alegria de saber que é uma entusiasta dos desafios intelectuais que temas como o que nós abordaremos hoje despertam entre todos nós. O tema sobre o qual gostaria de dividir breves impressões, sem cansá-los, e que for anunciado quando da divulgação desse evento, é jurisdição constitucional resiliente. Claro que, primeiro, uma perspectiva que é universalizante, portanto, reside em premissas teóricas que podem ser facilmente identificadas ou adotadas em outras jurisdições, mas, na sequência, descendo um degrau da exposição, a observação, os fatos identificados e analisados são fatos da jurisdição constitucional brasileira. Estamos falando, portanto, do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal enquanto um órgão de cúpula do Poder Judiciário cuja missão é a de dar a última palavra no que diz respeito aos conflitos constitucionais. O tema da jurisdição constitucional resiliente, ele também encontra uma delimitação temporal, que precisa ser anunciada antes, para que, claro, todos os ouvintes, todos que estão conosco, entendam o mínimo da metodologia empregada. O recorte é o recorte dos 4 anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a partir desse recorte temporal, foram extraídos casos emblemáticos com, ora, posições do ex-presidente, contrapontos do Supremo Tribunal Federal
E desse cotejo, dessa comparação, uma tentativa, mesmo falha, uma tentativa que não é fácil, de categorizar com alguma metodologia todo o comportamento do Supremo Tribunal Federal que tornou possível a jurisdição constitucional triunfar e, a despeito de todo o conflito, toda a conflituosidade, toda a beligerância, seguir de pé no Brasil. Sabemos que essa experiência não foi igual quanto ao resultado em irmãos como a Venezuela, a Guatemala, a Polônia, a Hungria. Sabemos que, enquanto estamos conversando a respeito da realidade brasileira, multidões tomam as ruas de Tel Aviv, cerrando fileiras em defesa da jurisdição constitucional naquele pequeno notável do Oriente Médio. A jurisdição constitucional, portanto, ela vive um momento de exuberância e, ao mesmo tempo, grave risco. Em alguns momentos, lamentavelmente, elas, junto com a independência judicial, sucumbiram. No Brasil, não. O tribunal sobreviveu. É claro que, especialmente depois do 8 de janeiro, com algumas cicatrizes, com algumas marcas em seu corpo institucional, com alguns traumas que precisam ser curados com a ajuda do tempo. Mas o tribunal sobreviveu. Como foi possível isso? Foi um golpe de sorte? Foi uma atuação estratégica? Há algum método? É possível dividir essas lições com jurisdições estrangeiras? É sobre isso que trataremos nesse encontro de hoje, Jurisdição Constitucional Resiliente. O primeiro ponto da nossa conversa reside na compreensão de que o constitucionalismo, notadamente o nosso, e principalmente se nós olharmos a partir da Constituição de 88, ele caminhou, transitou entre a euforia e a maturidade. A euforia de quem entendia possível, no estalar de dedos, mudar os grandes dramas nacionais do Brasil, inserindo esse ou aquele comando na Constituição. A euforia em imaginar que, contanto que eu coloque no documento jurídico todas as minhas esperanças, amanhã o dia vai amanhecer melhor. A euforia de ter uma nova Constituição, a partir da qual tudo poderia ser diferente. Essa euforia me parece que passou. Hoje já temos uma visão muito mais madura sobre as possibilidades do constitucionalismo, sobre a verdadeira potência transformadora de uma Constituição. E esse trajeto entre euforia e maturidade, que reconhece que o constitucionalismo também deve a elementos sociais, a elementos econômicos, a boas governanças, a presença de outras instituições, essa maturidade ela alcança a interpretação jurídica. Nós atualmente já entendemos, a academia entende, e os políticos entenderam também, que para alterar formas de controle do poder ou reagir àqueles que põem freios às suas ambições de poder, não basta criar uma nova Constituição. Porque uma nova Constituição reclama muito suporte social, reclama um certo alinhamento de astros históricos. Não é fácil colocar uma Constituição de pé. O que, portanto, essa maturidade traz? A compreensão de que essa Constituição, enquanto texto, precisa ser tornada viva. Quem torna ela viva são os intérpretes, os magistrados, notadamente as cortes constitucionais ou as Supremas Cortes. E se dessa realização entre texto e norma é de onde vem o risco, a minha ambição pelo poder, ao exercício de um poder de maneira desmesurada, aqui eu esqueço a elaboração das constituições e foco minha energia nas cortes. É a partir daqui que o desenho da crise nasce. Ninguém no Brasil cogitou seriamente em abraçar a experiência que os nossos irmãos do Chile abraçaram recentemente.
depositar todas as esperanças numa nova Constituinte e, na sequência, ver, por meio de um plebiscito, todo aquele trabalho ser embaraçado. O governo passado simplesmente compreendeu muito rapidamente que vinha dos intérpretes o controle do poder e que, portanto, interferir nesse ecossistema poderia alterar essa equação. É a partir, portanto, dessa primeira premissa teórica, o reconhecimento que o constitucionalismo sai da euforia e encontra sua maturidade, que sai do texto e entra na norma, que sai da Constituição e entra nas Supremas Cortes, que essa crise se desenha confrontando os intérpretes. Na experiência brasileira, isso ficou muito claro, notadamente nesse recorte temporal dos últimos 4 anos, porque era tão claro o confronto que qualquer observador, mesmo um pouco desatento, perceberia. Não se deu um ambiente de beligerância disfarçadamente, de uma maneira de bastidor. O ataque era claro, o ataque ele era diário, o ataque tinha método, o ataque era transparente, o confronto estava colocado diante de nós, que fomos testemunhas desse duelo entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal. A partir disso, eu identifiquei, durante essa janela temporal, 3 formas de reação do Supremo Tribunal Federal. Portanto, já me despeço da primeira parte da fala, passo para o núcleo duro e, na sequência, para a conclusão. A primeira maneira do Supremo Tribunal Federal reagir para manter a rede no qual a jurisdição constitucional opera, uma rede que é historicamente contra-majoritária, que precisa de independência e que só existe se for dotada mais do que poder, de autoridade. Essa rede se mostrou resiliente por meio de um primeiro grupo de elementos. Qual grupo? Os elementos passivos. Quais são os elementos passivos e por que eles são passivos? Eles são passivos porque não se revelam numa forma de agir do Supremo Tribunal Federal por meio, por exemplo, da prestação jurisdicional. Eles são passivos porque eles não se formam de uma maneira reativa. O tribunal ele vai agindo de forma que para nós soa omissa, para nós soa procrastinatória, para nós parece que há uma certa negociação ou barganha ou estratégia. O primeiro exemplo, tentativas de conciliação com pessoas políticas para resolver conflitos. O tribunal tem o poder de tomar sua decisão. O tribunal pode dizer de cima para baixo, cumpra-se. Mas diante de dados conflitos, já estando o tribunal sob fogo cerrado e tendo o tribunal de preservar sua competência, o que o tribunal faz? O tribunal primeiro tenta mediar. O tribunal faz um recorte no que diz respeito à sua capacidade de impor a decisão e diz, será que vale nesse conflito? Um exemplo que trouxe, não esgota vários outros, mas um exemplo, uma situação entre o Estado da Bahia e a União Federal. O Estado da Bahia reclamava o recebimento de doses da vacina durante o momento da pandemia. O que faz o relator ministro Ricardo Lewandowski? Chama a União, chama o Estado da Bahia e diz, ô União, você não consegue fazer esse repasse nos próximos dias, não? A União diz, perdoe, excelência, eu consigo. Então, assine aqui um ato, aqui entre nós um acordo que eu estou celebrando como uma espécie de mediador árbitro dessa conciliação. E, na sequência, as doses de medicamentos chegam no estado da Bahia. Veja que o tribunal poderia ter dito cumpra-se, mas já havia tanta beligerância, tanta conflituosidade, tanto problema no qual o tribunal precisava preservar sua autoridade, que o tribunal dá um passo atrás no cumpra-se, no determino, e substitui uma decisão por um acordo, uma grande mesa redonda, sem cabeceiras, onde as partes se sentam e o tribunal tenta construir uma solução que seja consensual. Essa é uma forma de preservar essa rede de proteção da jurisdição constitucional, uma atitude que para nós soa como se o tribunal estivesse ganhando tempo, como se o tribunal estivesse enrolando, mas o tribunal está sendo cauteloso com a sua autoridade. Eu não quero ser igual a você. Eu tenho que ter
Posso prosseguir, imagino, correto? Muito bem, então nós temos, na sequência, nós temos um outro elemento passivo. O Marcelo está com o áudio aberto, eu imagino. Alguém tem um controle para silenciar? Estou tentando silenciar aqui, não estou conseguindo. Né? Cadê o Gabriel do IDP? O nosso amigo Gabriel. Tem que me colocar como co-host aqui da... Desculpe, viu, professor Saul? Sem problema. Fiquei agora preocupado porque às vezes você está numa conversa até privada, sem saber, e abre o seu microfone, mas já está resolvido. Muito bem, vamos lá. Perfeito, Marcelo. Vamos lá. Tudo certo, vamos seguir. Falava, portanto, do primeiro elemento, o elemento passivo, que é a tentativa de resolver conflitos por meio da conciliação. Na sequência, nós temos a possibilidade do tribunal tolerar esses chamados efeitos backlash, que é quando o tribunal profere uma decisão, vem um ator político e tenta contornar essa decisão fática ou normativamente. O exemplo que citei aqui foi o caso do ex-deputado federal Daniel Silveira. O Supremo Tribunal Federal procede um julgamento na sua competência criminal e condena o então parlamentar. O presidente da República, na sequência, usa de um instituto constitucional, faz sua própria interpretação dele e confere um perdão ao parlamentar, que na prática é claramente um contorno da decisão do Supremo. O Supremo diz sim, o presidente diz não. Partidos de oposição imediatamente ajuizam ações do Supremo Tribunal Federal para derrubar esse decreto anistiador, e o Supremo, podendo tomar sua decisão, tendo a possibilidade de conferir uma liminar para sustar os efeitos do decreto imediatamente, não faz. E não faz de novo, porque talvez estivesse ali tendo que dosar sua autoridade, tendo que escolher as suas próprias batalhas, não podendo travar uma nova guerra todos os dias, over and over again. Aqui é um segundo elemento passivo. O terceiro, para encerrar a primeira linha dos elementos, é a possibilidade de simplesmente postergar determinados conflitos, atrasar determinadas deliberações. É claro que o tribunal não vai gritar isso, o tribunal não vai dizer isso, não vai haver um recibo, eu estou segurando para ver se o tempo fica melhor. O observador é que precisa intuir. E o caso que trouxe para fazer menção foi o caso do aborto. Esse processo está pronto, esse processo tem parecer, todas as autoridades foram ouvidas, o caso foi instruído, contou com uma audiência pública, expert, lado a lado, foi recebido pelo tribunal, e a ministra Rosa, no momento seguinte da audiência pública, dá uma entrevista no site institucional do Supremo e diz: o tempo agora é um tempo de reflexão. Na sequência, o ex-presidente diz: só nomearei, se for reeleito, julgadores que antecipadamente assumam o compromisso de que jamais votariam a favor de um caso desse. O confronto está colocado. O que o tribunal faz? E a gente não está na cabeça da ministra, a gente não sabe exatamente, ela não dirá para a gente, mas a gente precisa ser criativo como pesquisador. O caso não é pautado. O caso não é pautado. É claro que esses elementos passivos, o caso do aborto, por exemplo, eles geram críticas merecidas, porque a parte vai simplesmente dizer: eu não quero um tribunal que age estrategicamente, eu não quero um tribunal que age com barganha, eu não quero um tribunal que entre no clima da política, eu quero um tribunal que tenha independência, que tenha coragem, que tenha bravura e que atue de maneira contra-majoritária. Eu quero a prestação jurisdicional. Isso é muito justo. A parte que está interessada no julgamento e percebe essas movimentações, eventualmente fazer essa crítica. Mas a leitura aqui, nada obstante contempla efeitos colaterais, é uma leitura comportamental. Estou tentando entender como é que o tribunal está se comportando. Portanto, como elementos passivos da resiliência da jurisdição constitucional, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu identifico, primeiro, o uso mais e mais intenso de conciliações, quando possível, nem sempre é possível. Na sequência, tolerância com efeitos colaterais que tentam contornar sua própria decisão e, por fim, você posterga determinados conflitos que eventualmente agitariam mais o eleitorado daquele poder que está se colocando como adversário da jurisdição constitucional. Para o segundo tipo de elementos, são elementos mais simples, são de elementos comunicativos, de ordem doméstica, de ordem externa. Domesticamente, o tribunal teve que montar uma agência de checagem de fatos.
Isso é diferente de divulgar nota de repúdio. Isso é diferente de ler notas no início da sessão. Os servidores foram treinados para identificar campanhas de desinformação e, fazendo uso do aparato de comunicação do Supremo, responder a essa campanha de desinformação. O Supremo tinha abas próprias, mostrando no seu site de A por B por que não era verdade quando o ex-presidente dizia que não podia ter socorrido os estados, porque o Supremo deu uma decisão privando de sua competência enquanto comandante da União, líder maior do governo federal. Esses elementos de comunicação também contribuíram para o Supremo Tribunal Federal conseguir manter de pé essa sua resiliência, mas eles não se esgotaram no Brasil. Houve também muita comunicação internacional. Veja que o ministro Dias Toffoli chega a nomear um diplomata de carreira para assumir um alto posto de assessoramento internacional, exatamente acreditando que, de fato, há uma rede no constitucionalismo global de jurisdições que podem conversar entre si e hipotecar, em momentos de crise, solidariedade recíproca. Veja que o ministro Dias Toffoli recentemente dá início a uma sessão presidida pela ministra Rosa, hipotecando um discurso contundente a sua solidariedade à jurisdição constitucional israelense, dizendo que não placita, não subscreve uma proposta de reforma judicial que pode privar a Suprema Corte da sua gravíssima missão de confrontar, vez ou outro, o poder em nome dos direitos fundamentais. Veja que o ministro Luiz Roberto Barroso promove um webinar com o professor Dieter Green e ali faz um discurso contra a tortura, gerando notícia a respeito disso e firmando a posição do tribunal perante o Conselho das Nações, pelo menos no âmbito da jurisdição constitucional global. São vários exemplos que podem ser imortalizados pela expressão de diplomacia judicial. O Supremo teve que ir ao exterior, por meio dos seus ministros e ministras, dizer: nós estamos em risco, nós estamos preocupados, talvez nós precisamos nos unir. E a jurisdição constitucional volta, em alguma medida, tenta manter um lastro, pelo menos moral, de suporte à independência da jurisdição constitucional brasileira. Passo ao final, os elementos chamados de elementos reativos. Identifiquei dois mais claramente, eles podem até se desdobrar em outros, mas vou me concentrar nesses dois. O primeiro elemento reativo é quando o tribunal, cansado de ensaios que violam ou tensionam direitos reputados fundamentais, ele simplesmente faz um risco no chão e diz: daqui não mais. No caso, eu citei a chamada pauta verde, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O tribunal diz: há denúncias muito graves, as ações estão se avolumando, eu não consigo perceber o Poder Executivo assumindo um compromisso sério de preservação dos direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em todos os seus desdobramentos e essência. Monte uma pauta com todos esses casos. O tribunal vai se dedicar a eles, nós vamos marcar posição, e embora eventuais julgamentos possam ser interrompidos por vista, por exemplo, vai ficar claro que nessa disputa o Supremo está com os direitos fundamentais. Não há aqui os elementos passivos, não há negociação, não há algum tipo de manifestação que tente equilibrar forças. O tribunal entende que a resiliência também é feita da coragem, da independência. Firma posição e, a partir dali, não abre espaço para qualquer tipo de conciliação, negociação ou postergação. O último elemento reativo, e o que tem trazido mais desafio para todos nós, em compreendê-lo, porque ele é muito complexo, e analisá-lo, e em criticá-lo, e em questioná-lo, é o chamado inquérito das fake news. O professor Green usa expressão que tomou de empréstimo uma professora com quem manteve diálogo, a professora Roni Mann. Ele diz: terá sido, em alguns momentos da jurisdição constitucional, por exemplo, polonesa, a falta de um último ato de resistência, o que terminou resultando na captura e no aparelhamento do tribunal. Eu uso essa deixa para perguntar: terá sido o inquérito das fake news o último ato de resistência capaz de fazer o Supremo Tribunal Federal, numa manifestação claramente reativa, dizer: nós não podemos sucumbir, nós precisamos sobreviver?
O inquérito eu não analiso na perspectiva penal, material ou penal processual, que não é a minha área de especialidade, me faltaria ferramental teórico e de formação para incursionar no próprio escrutinamento do inquérito. Mas, é claro, o ponto de partida e o ponto de chegada é possível fazer. O ponto de partida é uma interpretação do regimento interno que não me assusta. A interpretação ela não me assusta. O Supremo tinha um dispositivo regimental que autorizava o inquérito quando crimes ocorressem na estrutura do tribunal. De repente, o ministro Toffoli ele transmuda essa ideia física, presencial, uma pessoa que quebra uma janela, na ameaça virtual, no assédio virtual, na ameaça, na tentativa de cometimento de um crime ou mesmo no cometimento no âmbito virtual. Dispara o dispositivo regimental, abre o inquérito, é autorizado por esse dispositivo, faz a distribuição nos termos do dispositivo, ele pode escolher da competência do presidente e entrega para o ministro Alexandre de Moraes. O meu ponto com o inquérito não é esse. O meu ponto com o inquérito é a reta final, se é que essa reta final vai chegar. É no que o inquérito se transforma, como o inquérito fica maior, como múltiplas situações passam a ser tratadas no inquérito, como um inquérito de tão grande que ficou passa a ter filhotes, outros inquéritos, vários outros inquéritos. Aí sim, a partir de incursões do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República. E se hoje, de fato, eu poderia olhar para esse inquérito como uma espécie de constituição de uma inteligência, de um monitoramento permanente pela Suprema Corte contra ataques contra a Suprema Corte, o que, de fato, institucionaliza uma outra coisa que não propriamente o inquérito. Veja que, portanto, nós conversamos hoje com alguma brevidade possível entre a migração do constitucionalismo, uma certa euforia inicial para uma maturidade, um sentimento de que não podemos tudo, há outros elementos que precisam ser contemplados na equação do direito constitucional. Veja que também, a partir daí, nós falamos em 3 tipos de elementos: elementos que chamei de passivos, elementos que chamei de comunicativos, elementos que chamei de reativos. Cada um deles, alguns exemplos para tentar ilustrar, e destacando que alguns eles são plenamente institucionalizáveis. A figura, por exemplo, da conciliação me parece algo muito comum e que pode ser feito em outras jurisdições. Outros com mais delicadeza, que talvez seja fruto de experiências brasileiras, circunstâncias brasileiras que talvez não se comuniquem com outras jurisdições. O nosso Supremo tem competência penal, o nosso Supremo supervisiona inquéritos, portanto, dá ordens diárias a policiais federais, age ali tendo a presença do Ministério Público, é mais da competência do Supremo certas incursões em direito penal que não seria, por exemplo, em outras jurisdições, numa corte constitucional sul-africana ou a alemã. A conclusão a que chego é que a jurisdição constitucional brasileira, de fato, ela sobreviveu. Não é por isso que nós devamos abdicar de qualquer pensamento crítico, analisar tudo o que aconteceu, fazer um balanço e tentar identificar. Isso daqui talvez me gere um problema futuro. Isso daqui eu não consigo organizar do plano conceitual, porque é muito íntimo do tribunal. Isso está no plano das ideias de um relator, eu não consigo institucionalizar. Isso aqui é plenamente institucionalizável, isso deve ser padronizado, isso deve servir, inclusive, de inspiração para outras jurisdições. Esse foi o percurso do que chamei para vocês de jurisdição constitucional resiliente. Muito obrigado, professor e professoras. Excelente, Saul, excelente, viu? Acho que, de fato, né, como você bem disse, se o século XX ficou caracterizado pelo surgimento, né, pela criação das cortes constitucionais, o que nós estamos vivenciando agora no século XXI é um processo de resistência, né? E, como você muito bem trata, de resiliência ante todos os ataques, e não é só no Brasil, né? A gente vê que, inclusive, a própria Suprema Corte norte-americana vem passando por todo um processo, né, de ataques institucionais. Acho que muito bem colocado, um trabalho extremamente atual. Mas eu vou passar logo a palavra para a professora Carolina Castelo Branco para ela fazer aí os comentários à fala do professor Saul.
Bom, boa tarde, boa noite. Primeiro, professor André, obrigada pelo convite. Também quero agradecer ao professor Fábio e realmente pela exposição do professor Saul. Muito obrigada pelo texto, realmente pela pesquisa. Acho que a gente realmente precisava condensar tudo aquilo que aconteceu nos últimos anos para que a gente conseguisse entender do ponto de vista formal, jurídico, tudo isso que está acontecendo. Então, é um prazer também, Raquel, estar aqui com você, para que a gente possa debater sobre esse assunto. Me chamou muita atenção no texto a ideia de criatividade, especialmente porque, durante esses últimos anos, eu acho que a gente identifica nos questionamentos e nas críticas a respeito das decisões do Supremo, esse papel criativo, e especialmente em razão também do inquérito, né, da fake news. E pelo menos é o que eu percebo bem, né, em sala de aula, esse questionamento de até onde que o Supremo pode ir, né, a respeito desse papel criativo dentro de um aspecto democrático também. E aí é bem interessante a gente notar isso, porque quando a gente fala sobre, que você também, né, trouxe aqui a ideia de poder, né, de como que a jurisdição constitucional ela consegue controlar o poder, e isso tem muito a ver com o aspecto também da democracia, né, de como que a nossa jurisdição constitucional tem essa capacidade de conservar a nossa democracia. E o que eu percebi também da leitura do texto é que quando a gente consegue estruturar esses momentos, né, de reação, a gente consegue entender esse movimento e consegue explicar de uma forma mais coerente, e eu acho que é por isso que eu gostei muito do texto em função disso, toda essa função democrática que a Corte Constitucional tem. E o que me deixa um pouco mais receosa ainda, do aspecto do diálogo, com certeza a gente realmente notou, é óbvio que também aqui, né, para quem estava aqui no Brasil presenciando tudo isso, a gente notou também a importância do papel institucional nas campanhas, na parte da comunicação, mas o que me deixa ainda, que foi por isso que eu falei, né, da parte da criatividade, do ponto de vista desse equilíbrio, já que a gente não tem a identificação do que pode e o que não pode ser feito, né? E eu queria entender, professor, assim, se possível, né, se pudesse realmente a gente pudesse trabalhar um pouco mais essa ideia da resiliência, para que a gente consiga explicar até do ponto de vista constitucional, jurídicos, para os nossos alunos, como que a gente pode fazer com que a Corte se demonstre para a população, porque para a gente aqui no ambiente acadêmico, eu acho que a gente consegue identificar tudo isso e consegue justificar tudo isso. Mas a experiência que eu tenho com o público externo e com os alunos, muitas vezes, e até mesmo com familiares, na hora que a gente vai tentar defender o STF, a atuação do STF, como que a gente pode explicar essa resiliência sem que essa resiliência pareça uma forma de autoritarismo, sabe? Porque tem muito aquela concepção de que a ideia da democracia é, na realidade, a maioria, né? E aí aqueles que representam o povo é que deveriam decidir determinadas questões, enfim. E eu queria, obviamente, né, se você conseguisse, eu pudesse, assim, se a gente pudesse debater esse assunto, obviamente. E na questão também, que eu acho que para mim ficou bem evidente no texto, todas as passagens que foram trazidas e que ficou claro que houve fatos. A gente não está falando de idealizações, né? Os fatos, e isso foi bem pontuado, né? De tudo que foi dito no governo, de como que isso atacou de uma forma, ainda que tivesse uma estratégia retórica
era uma estratégia de desconstrução, né? Desconstrução daquilo que protegia a nossa Constituição, daquilo que protege a nossa Constituição e daquilo que realmente protege o nosso regime democrático. Então, a minha ideia aqui é exatamente essa, né? De tentar entender como que a gente pode, do ponto de vista da gente como professor, baseado nas minhas experiências em sala de aula e na convivência que eu tenho a respeito desse assunto, porque hoje em dia acho que ser constitucionalista é cada vez mais difícil, porque a gente precisa realmente trazer esses elementos e conseguir defender, né, a Suprema Corte, conseguir defender a jurisdição constitucional desse ponto de vista para a preservação da nossa democracia. Muito bem, muito obrigado, professora Carolina. Eu tanto recebi precisos comentários a respeito do texto pela professora Carolina, como também questionamentos e até receios. Testemunho de quem está em sala de aula, testemunho de quem tem interação com o seu ambiente familiar, ou interação com a comunidade discente, e percebe um enfado, um espírito crítico exacerbado, ou um desencantamento com o Supremo Tribunal Federal. Isso é muito, muito, muito importante. A minha geração, ela é uma geração que estou aqui na companhia de pessoas da mesma faixa etária, um pouquinho para mais ou para menos, mas na mesma faixa etária, então todos vão lembrar disso. Não havia orgulho maior para um bom estudante, notadamente na disciplina de Direito Constitucional, de falar da sociedade aberta, dos intérpretes da Constituição. Não havia orgulho maior de rememorar um julgamento do Supremo. Não havia orgulho maior de dizer, olha, vocês viram no caso Raposa Serra do Sol, os povos originários estavam dentro do tribunal, quem fez a sustentação oral foi a primeira advogada indígena do Brasil. Havia um entusiasmo. E, de fato, hoje, tudo isso, há muito ruído em tudo isso. Há muito ruído em tudo isso. É preciso tentar entender. Porque, veja que quem está salvando Israel, até o presente momento, é o povo. Se dependesse do Knesset, do parlamento, e do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, essa equação já estava definida. Foi o povo na rua, em defesa do chamado Beit Mishpat Elion, que é a Suprema Corte de Israel, que está segurando. Nenhum de nós sabe até quando eles vão conseguir segurar isso, mas por hora estão segurando. A comunidade internacional, falamos aqui da diplomacia judicial. O governo americano, que é o maior aliado, notadamente em termos de segurança do governo de Israel, já entrou na equação e disse, não nos interessa que você se transforme num equivalente funcional de uma ditadura. Não nos interessa isso. Então, povo na rua, com comunidade internacional envolvida, eventualmente pode frear o ímpeto de aparelhamento do Poder Judiciário a partir do órgão de cúpula. No caso brasileiro, professora Carolina, eu não posso dizer que tenhamos tido um apoio popular. Eu acho que nós, professores e professoras, e democratas, e pessoas que não são pessoas belicosas, beligerantes, a gente sempre vai seguir nessa mesma toada que constitui a nossa vida. Críticas ao Supremo Tribunal Federal, mas no primeiro ensaio de qualquer restrição à independência do tribunal, a gente levanta a mão de jeito nenhum. Eu quero poder seguir como era antes, sugerindo aperfeiçoamentos, questionando, criticando, mas o tribunal precisa seguir funcionando. Aqui, um dos motes do 8 de janeiro era esse mote: Supremo é o povo. Supremo é o povo, que é a marca do populismo. O populismo, ele estabelece o povo como uma entidade mítica com a qual o líder tem acesso direto e ambos são bastantes para governar. Precisa exatamente de partido político, não precisa exatamente de instituições, não precisa de uma Suprema Corte entre o catálogo de direitos fundamentais. Povo e líder resolvem a equação. Mas nem lá atrás era assim. Todos os teóricos gregos que discorriam sobre democracia colocavam a vírgula e diziam: contanto que se respeite um plexo mínimo de direitos
da minoria, porque senão nós temos uma democracia autoritária, perigosa, democracia ruim para os próprios democratas. É por isso que eu não saberia, o que eu acho, com muita, sem me imaginar, vamos dizer assim, tentando encapsular numa resposta, uma orientação profética ao Supremo, mas o Supremo também precisa fazer seu dever de casa institucional. O Supremo ele precisa ser mais criterioso em suas decisões. O Supremo precisa evitar determinadas confrontações desnecessárias. O Supremo precisa se blindar mais de Brasília, né? Nós aqui, quem não é de Brasília, mora em Brasília ou frequenta Brasília. Brasília tem muita sedução, Brasília tem muito ambiente de poder, os políticos andam muito no Supremo, tem muito senador, tem muito governador, tem muito ministro de Estado. O tribunal precisa se blindar quanto a isso, o tribunal precisa sair um pouquinho, deixar Brasília ali para a esplanada, Brasília política, para a esplanada, e voltar-se um pouco para as suas raízes, que animou na nossa geração tanto orgulho, tanto respeito pelo tribunal. Tanto eu subscrevo a ideia de que uma criatividade ela pode terminar sendo rotulada, seja pela população, seja dentro da população, por estudiosos, como um extravasamento de competências. Isso casado com instrumentos mais delicados, como os instrumentos do direito penal, inquérito principalmente, como algo autoritário, e essa combinação afasta a população do Supremo Tribunal Federal e deixa o tribunal desprotegido na sua própria legitimidade básica. Carolina, você quer fazer algum comentário? Ou a gente já passa logo para a Raquel? Oi, acho que teve uma falha aqui na minha internet. Não, eu, de fato, concordo, né, com o professor Saul. Eu só queria também só acrescentar mesmo que, de fato, a gente tem que lembrar que a gente não pode concentrar poder em nenhum dos três poderes, né? A gente precisaria, eu acho que talvez essa seria a situação que a gente enfrenta. No caso do Poder Judiciário, a gente teria aí uma espécie de atuação do Poder Judiciário que leva em consideração o excesso de atuação, talvez, do Poder Executivo. E aí, no caso, né, que acho que a Raquel vai chegar a falar sobre esse assunto, a questão que envolve Israel é realmente dos nossos principais aspectos, né, que a gente teria que levar em consideração para não sofrer as consequências, talvez, no futuro que está acontecendo lá. A gente pode olhar como se fosse uma previsão, será, Raquel? Não sei, do que poderia acontecer no futuro. Muito bem, professor. Professora Carolina, professor André, acho que a professora Carolina fez uma consideração primorosa quanto ao primeiro aspecto e deixa conosco um arremate também preciso, nos convidando a ter cautela, a ter cuidado, a ter seriedade no que diz respeito ao exercício da competência do Supremo, à luz de episódios estrangeiros, por exemplo, o que está acontecendo em Israel. Muito bom, Raquel. Professor, enfim, novamente agradeço, né, ao aceite do convite, enfim, vou destacar uma coisa que o professor André Rufino sempre fala no final dos nossos encontros: seja sempre bem-vindo. Enfim, existem muitos elementos que saltam aos olhos no seu ensaio, foi muito agradável de ler, assim, é um ensaio denso e interdisciplinar, assim, para mim, a interdisciplinaridade, ela sempre torna tudo muito mais rico, né, o debate sempre mais rico. E num primeiro momento, acho que tratar sobre uma crise, destacar um momento histórico, principalmente um momento histórico contemporâneo, né? Nós estamos vivendo isso, então é um desafio à parte, sendo algo contemporâneo à nossa experiência concreta, né? E destacar um momento, quer dizer, né? Evento não, um momento, como algo crítico, como uma crise, é um desafio para todos, né? Porque nominar algo como parte de uma crise é muito sério, a gente não usa esse termo de forma leviana, né? Assim,
definir algo como crítico é realmente um pontapé inicial, é muito corajoso, porque a gente, curiosamente, a gente sempre observou com muita atenção e com muita seriedade os processos, a beligerância, né, entre os poderes aqui no Brasil, especialmente nos últimos 4 anos, 5, 6 anos, né, os últimos 6 anos foram especialmente ricos e críticos nesse sentido. E, de fato, eu acho que a academia inteira, enfim, todos, infelizmente, destacamos que é realmente um momento de crise. E o debate interdisciplinar, nesse sentido, ele nos ajuda muito no aspecto de dar mais coerência às escolhas metodológicas que a gente faz, né? Não é simples a gente tentar buscar definir uma classificação, delinear uma classificação no meio de tantos elementos tão críticos dentro desse evento crítico, né? E a história do tempo presente, como ensina a historiografia, né? Ela destaca para um cuidado que a gente tem que ter muito sério de, ao mesmo tempo que a gente destaca algo como crítico, um momento como crítico, da gente saber entender que ele faz parte de um processo, né? Ele não se instaura ali, não é de agora, né? Mas que no momento que a gente define como crítico, a gente consegue entender de fato o processo. Isso é curioso, né? Porque são elementos que eles são gradativamente construídos ao longo das gerações, ao longo da nossa história. E essa gradação, infelizmente, em alguma medida, ela dificulta a nossa percepção desse gradiente, desse crescente. E, infelizmente, a gente só consegue perceber o processo na sua completude crítica quando ele está, de fato, crítico, né? Quando, de fato, a gente está vivenciando um momento crítico. E outro elemento que eu gostaria de destacar nesse aspecto da metodologia, na antropologia, né? Eu tive a felicidade de fazer antropologia também, e a gente estava discutindo isso antes de entrar, né? Do quanto que estar distante, às vezes, auxilia a gente a entender o que sempre foi mais próximo da gente, né? Nós todos aqui somos brasileiros, nós vivemos e aprendemos a jurisdição constitucional brasileira, né? Nós partícipes dessa sociedade, ao mesmo tempo que sempre muito preocupados, enfim, de uma forma tanto cidadã quanto acadêmica, político-acadêmica, a gente mesmo assim, a gente tem muita dificuldade de analisar de uma forma racional e metódica os nossos próprios eventos, né? Nomear algo do Brasil como crítico é muito sério, eu acho que principalmente por sermos brasileiros. Então foi curioso como o senhor teve que se distanciar, assim como a antropologia diz. Às vezes a gente consegue se distanciando, a gente consegue avaliar melhor, analisar melhor algo que está realmente muito próximo da gente. Isso na experiência antropológica concreta é como se, assim, nos primeiros dias de uma pesquisa de campo, por exemplo, os primeiros dias nesse local exótico, para mim, são os mais ricos, porque nos primeiros dias as coisas estão muito exóticas, né? As coisas estão muito distintas, muito diferentes do que é usual para mim. Então, é nesse primeiro encontro que, geralmente, as minhas percepções são as mais ricas. E depois, tudo vai ficando comum, tudo vai ficando naturalizado, e a gente vai perdendo esse senso mais crítico, esse senso mais aguçado, eu diria. E, às vezes, um distanciamento e uma perspectiva paralela, né? Como no caso o senhor fez, né? Pensando em Israel, foi para a Alemanha e, de repente, se encontrou numa situação concreta no seu país em que você pode, de fato, delinear melhor a crise da jurisdição constitucional e como que ela está sendo vivida no Brasil, na nossa contemporaneidade. Então, eu te parabenizo por isso, porque quando eu fui lendo o texto, eu fui vivenciando todos esses desafios metodológicos, né? Justamente nessa questão de como que na antropologia a gente descreve esse exótico e do quanto que essas experiências de aproximação e de distanciamento, elas são muito interessantes, são muito ricas, são muito importantes para a gente conseguir construir melhor a nossa análise crítica e tentar pegar o máximo de elementos possíveis, porque a gente também, por mais que devamos ler muito e estudar muito, a gente tem que dar concretude ao nosso estudo, né? E é isso que a gente está tentando buscar aqui. A gente também tem o nosso compromisso cidadão de tornar a academia, de fato, algo construtivo para a nossa própria sociedade. A gente não tá aqui simplesmente discutindo
de forma vaga, né? A gente, de fato, entende que concretamente a gente contribui para a nossa sociedade, como professores, como, enfim, de diversas formas, né? No desafio cotidiano que a Carolina falou, dando aula, né? Como constitucionalistas, tentando explicar que aquilo tudo ali que acontece não é leviano, e o termo poder, ele dificulta muito nesse sentido, né? Um termo que carrega tantos significados e tantas valorações num só momento histórico como o nosso, que torna tudo muito mais complexo. Talvez a definição de poderes a gente devesse estudar melhor e buscar delinear melhor para tentar tornar tudo mais, enfim, claro e cognoscível às pessoas comuns, né? E durante esses 4 anos do governo do ex-presidente, eu tive a felicidade de estar no MBA sobre comunicação institucional. E o seu segundo elemento que você destaca no seu texto, o elemento da comunicação, ele se destacou para mim nesse sentido, porque realmente, assim, achei muito feliz nesse sentido, esse destaque da comunicação como parte da classificação, porque realmente, assim, a gente teve um desenvolvimento muito expressivo da comunicação institucional nesses últimos 4 anos. Foi incrível, assim, em plataformas digitais, né? Você vê, assim, o TSE, por exemplo, hoje em dia tem até TikTok, né? Quando que a gente ia imaginar que uma corte superior eleitoral, no caso, teria um TikTok, né? Mas eu acho que a comunicação ela tem um braço muito importante no fortalecimento da democracia. A gente discute aqui termos muito complexos, a gente estuda muito isso, mas eles têm que ser palpáveis, eles têm que ser inteligíveis para a maior parte da população. E a gente está lidando com uma população de um contexto extremamente desigual. A gente lida com isso o tempo inteiro, a desigualdade de acesso e de conhecimento. E a tarefa da comunicação nesse sentido, ela foi muito feliz. Eu acho que, como você mesmo falou no texto, né, é uma oportunidade muito importante que serve como laboratório para a gente desenvolver novas ferramentas e novos mecanismos, de fato, para a gente tornar a jurisdição constitucional mais forte no sentido de mais funcional, né, de fato, contribuir para uma democracia mais participativa. E, enfim, outra coisa que saltou, assim, nesse aspecto, é realmente o elemento reativo, né? É realmente, assim, lendo ali, a gente observa que realmente é o extremo. O inquérito das fake news, todos aqui ficamos assim, nossa, é necessário, mas, nossa, sim, uma corte sendo né, inquisitorial, enfim, aquela que abre o inquérito, aquela que julga, até onde vamos, né? E o seu questionamento inicial de existem elementos que podem ser utilizados, existem mecanismos que podem ser utilizados ou que foram realmente, naquele momento, por um princípio, de acordo com o princípio da necessidade ali. E como que nós, experienciando esse momento de crise, vamos conseguir, de fato, classificá-los como não interessantes, só foram naquele momento, ou, de fato, a gente pode aprimorar e utilizar. E eu acho que, especialmente, os elementos reativos, eles são um desafio à parte, porque os elementos, né, da comunicação e da procrastinação ali, aquele momento pacífico, é muito palpável, porque é, de fato, um mecanismo de contenção de beligerância, né? De estimular a comunicação e a convivência mais harmônica. Existem diferenças, mas a gente pode tratar de forma harmônica. E é isso que os dois primeiros elementos eles trazem, mas o terceiro elemento é um desafio à parte. E eu acho que a gente poderia desenvolver um pouco mais nesse sentido aqui, talvez, se fosse possível, como que, de fato, a gente consegue, a partir dessa definição, desse delineamento, tratá-lo melhor com o que a gente tem, né? Lidando com a história do tempo presente. Sobre Israel, eu acho que eu vou deixar para os outros colegas, porque eu já falei muito, e eu gostaria, enfim, da sua aula, de ouvir um pouquinho você. A Raquel entrou num ponto importante, viu, Saul? Que é a questão e a delicadeza, a complexidade dos elementos reativos, né? Porque é justamente nesse contexto que a reação do tribunal vai gerar também a reação contrária dos demais atores institucionais. E é justamente essa reação que vai gerar toda a crítica da opinião pública e que vai dificultar aquilo que você estava descrevendo, Saul,
que está sendo um elemento de salvação da jurisdição constitucional em Israel, que é a defesa da opinião pública, popular. Então, vejam ou seja, o xadrez aí, né, o checkmate que o próprio Supremo... Aí é um caso brasileiro, é o caso brasileiro, né? Ou seja, a situação delicada em que se coloca o próprio Supremo Tribunal Federal, que, ou seja, ao reagir, né, colhe, né, da sociedade como um todo também uma reação de crítica e que dificulta depois a sua própria defesa, ou seja, a defesa da instituição por todos, né? E aí o que você tinha falado, o próprio Supremo, às vezes, deixa de fazer o dever de casa, né? Ou seja, o Supremo, a gente vem falando isso já há mais de 10 anos, e você toca aqui, né, em vários pontos do texto, de toda a necessidade de uma reforma do processo decisório, das práticas de deliberação, etc. Porque tudo isso é que, de alguma forma, constrói e reforça a autoridade e a legitimidade do tribunal perante toda a opinião pública. Então, mas acho que o seu texto você deixa muito bem equacionadas, né, as questões, até porque você termina cada um dos tópicos deixando em aberta certas questões, colocando, inclusive, a dúvida. Foi o que a Raquel falou, né? Descrever e analisar o processo histórico em que nós estamos inseridos tem essa complexidade, né? De você tentar visualizar, tentar fazer análise crítica, mas, né, ao mesmo tempo em que você se coloca também o elemento de dúvida surge, né? Porque a gente também não sabe qual é o futuro próximo. Se a gente estivesse fazendo essa discussão em novembro do ano passado, ninguém imaginaria o 8 de janeiro. A gente poderia até vislumbrar algum tipo de reação, de acontecimento, isso já se vislumbrava, mas não da maneira que foi. Será que no próximo ano, se a gente fizer um mesmo evento como esse, fizer um debate como esse, será que a gente não vai ter novos fatos sobre isso, né? Para onde que a gente caminha? E, claro, para onde que a gente caminha, observando também o que está acontecendo em outros lugares. O que está acontecendo nos Estados Unidos, com a Suprema Corte norte-americana, o caso de Israel, o caso agora da França, que é extremamente delicado, né, que não envolve exatamente a Corte Constitucional, envolve o poder, mas, claro, isso acaba abarcando as instituições como um todo. Aí a gente já fala de crise da democracia, de crise de representatividade, porque de fato, uma perda de legitimidade das instituições como um todo. Então, até onde tudo isso vai desaguar, né? Mas falei demais, tá, Saul? Passa a palavra aí para você fazer os comentários. Muito bem, vou aproveitar, então, que fui brindado tanto com os comentários, análise, comentários, questionamentos da Raquel Gontijo e, na sequência, do André Rufino, professora Raquel Gontijo, professor André Rufino, e respondo aos dois. A questão do 8 de janeiro, que foi lembrada pela professora Carolina, pela professora Raquel, pelo professor Fábio, isso já mostra como isso é delicado para todos nós, como isso é sensível para todos nós, está na lembrança de todos, é uma coisa interessante, porque a primeira vez que vimos um episódio, veja a nossa responsabilidade. A primeira vez que houve um episódio de ministro do Supremo cercado em corredor de avião, com a aeronave decolando ou pousando, e um elemento chamando os demais para uma provocação contra o juiz, para uma agressão contra o juiz, para um deboche contra o juiz, e o juiz sozinho naquele corredor de uma aeronave. Nós tivemos textos que diziam isso é a democracia, isso é a democracia, está tudo certo, é a democracia, a pessoa pode fazer uma crítica. Mas, repito, eu moro em Brasília há quase 20 anos, Brasília tem manifestação todo dia. Brasília tem todas as marchas que você puder imaginar. Brasília, a esplanada é fechada em 2, em 3, em 4 pistas, frequentemente.
manifestação sindical, Marcha das Margaridas, Frente dos Prefeitos, manifestações rurais. Isso para a gente, isso é absolutamente aceitável, é da nossa rotina. Mas será que esse ethos ele está perfeitamente identificado numa pessoa, num grupo de pessoas que cerca o ministro no corredor de uma aeronave? Será que democracia perfeitamente é essa? Isso foi se agravando, O telefone celular potenciou isso, posteriormente o grupo de WhatsApp, posteriormente passou a ser um troféu alguém ter no telefone celular um vídeo amedrontando ou tentando amedrontar um ministro em qualquer lugar do mundo que se encontrasse com esse julgador. E aquilo foi, não, é isso mesmo, vai acabar, até que um dia a gente viu o 8 de janeiro. O 8 de janeiro não é só ter quebrado uma cadeira, uma janela. O 8 de janeiro é a certeza de que muitos ministros não raramente trabalham em finais de semana, trabalham em feriado. O que teria acontecido se um ministro tivesse sido visto dentro do tribunal naquele dia, sozinho, caminhando num corredor de um lugar para o outro, para pegar um café? Aquilo foi grave demais. Você tocou num ponto, desculpa de interromper, viu, Sal? Você tocou num ponto seríssimo, né? É de fato um costume dentro do tribunal, e eu estou falando isso porque eu já trabalhei, inclusive, numa daquelas salas que foram destruídas, e era costume trabalhar no domingo à tarde, presencialmente. Então, talvez por uma questão de sorte, ou até uma questão divina, não havia, né, ninguém naquele prédio naquele dia. Mas poderia haver. Sim, mas desculpa de interromper, você pode... Não, mas é isso, sua lembrança de quem está dando aqui um testemunho do que vivenciou no tribunal. Então, o 8 de janeiro, ele é uma hecatombe, ele é assim, um ápice, mas de algo que, veja, o primeiro passo fora dado lá atrás. Então, a nossa conversa aqui, ela termina sendo uma conversa sobre primeiros passos. Eu estou tentando identificar um equívoco no Supremo hoje para evitar o ápice traumático de algo. Do mesmo jeito que eu estou também tentando identificar um equívoco de uma manifestação popular hoje, para que isso não alcance um ápice traumático. E aqui, tanto Raquel quanto o Fábio trazem em mim a lembrança de uma mulher como a Carolina uma mulher como a Raquel uma mulher curiosa, uma mulher de espírito inquieto, uma intelectual, uma mulher comprometida com conhecimento, que tem uma estante cheia de livros, como as duas têm e estão nos deixando ver aqui, que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt dizia, uma coisa é poder, outra coisa é autoridade. O poder, você está dotado da capacidade de fazer valer sua decisão, independentemente de qualquer elemento moral dessa decisão. Se precisar de tanque, você tem tanque. Autoridade é diferente, autoridade é mais sutil, autoridade é a respeitabilidade que você desperta no outro, até naquele contra a decisão a quem se dirige. Essa respeitabilidade, essa consciência, essa certeza de que é meu dever cívico acatar essa decisão, não é necessariamente o poder, é um pouco mais de autoridade. Se o Supremo ele começa a se valer de muito ato de poder, um atrás do outro, e mais cumprimento com a ajuda de reforço policial, e mais cumprimento de órgão de índole penal, e mais cumprimento com ameaça de prisão, é porque talvez haja algum arranhão na autoridade. E isso precisa ser reconquistado. Então, eu fiz alusão ao 8 de janeiro, fiz alusão às diferenças entre poder e autoridade, e concluo com uma nota muito breve sobre os elementos reativos e uma lembrança que eu acho necessária de Israel. Os elementos reativos, o tribunal, ele de fato, ele parte
para o confronto. Porque, por mais que seja da competência do tribunal julgar processos, e a pauta verde nada mais é do que processos que foram endereçados no tribunal, ele elege o tema. Ele diz, eu vou mostrar para o outro poder que por aqui ele não caminha mais. O tribunal se organiza, o tribunal ele age dando uma resposta muito clara. Eu citei a pauta verde, mas na nota de rodapé da pauta verde tem a lembrança de um conjunto de precedentes que emancipam com justiça todas as falhas estruturais normativas endereçadas à comunidade LGBT, que ia mais. Nós temos um outro elemento que está lá colocado, também como nota de rodapé, da chamada jurisprudência da Covid, que foi quase toda por uma cefalia de poder a partir da União. Então, o Supremo ele elegeu determinados temas, ele disse, isso aqui é grave demais e aqui nós vamos pautar tudo o que pudermos. Na sequência, vem esse inquérito. Não na sequência temporal, na sequência do meu texto, porque o inquérito ele foi anterior. Ele vem o inquérito. O inquérito, qual é a minha questão do inquérito? É que, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos, por uma interpretação, faz nascer Marbury versus Madison, ela esquece esse precedente 1 ou 2 ou 3 anos depois, tem um período de vazio depois de Marbury versus Madison em 1803. Tipo, eu reagi, foi necessário, Thomas Jefferson disse que não iria cumprir a decisão, então foi o último ato de resistência, mas eu nunca mais uso. Mas ela voltou a usar, e depois não conseguiu se libertar mais dessa competência que ela criou para si. A Suprema Corte de Israel, Israel não tem uma Constituição como a nossa, Israel não tem uma Constituição una, codificada, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte. Houve a promessa disso acontecer, isso não aconteceu, e ficou deliberado que leis materialmente constitucionais seriam aprovadas, depois condensadas, e aí viria a Constituição. E essa codificação nunca veio à tona. Num dado momento, o então presidente Aaron Barak, é um jurista, tem livros sobre interpretação constitucional, notadamente proporcionalidade, ele reconhece uma lei ordinária, com coro de lei ordinária, como sendo materialmente constitucional, porque tratava de liberdade e dignidade da pessoa humana. Eleva ela à categoria de norma constitucional e diz, de hoje em diante, ela será meu parâmetro de controle. Então, uma jurisdição que não tinha Constituição para exercer jurisdição constitucional, certo dia, por interpretação, ele dá o nome de Revolução Constitucional, faz nascer do coração do Oriente Médio o Marbury versus Madison. Mais grave porque os Estados Unidos, pelo menos Constituição escrita em una, tem. Lá nem isso, o arranjo é diferente. E a partir daqui nasce uma jurisprudência emancipadora da mulher, uma jurisprudência emancipadora da dignidade da pessoa humana e uma jurisprudência... Veja que fenômeno histórico extraordinário. A Suprema Corte de Israel ela começa a incursionar nas operações militares de Israel na Palestina. E claro que as forças de segurança vão à loucura. Como é que um juiz vai me dizer qual é o desenho de uma operação militar? Ele está maluco, ele não entende disso. E a Suprema Corte foi fixando parâmetros, tentando reduzir o que parecia ser graves violações. A partir desse momento, nasce a Suprema Corte de Israel como a gente conhece hoje. E isso se soma à competência penal. Benjamin Netanyahu tem o primeiro inquérito, tem o segundo inquérito, tem o terceiro inquérito, volta ao poder e diz, chega, vamos resolver isso de uma vez por todas. Uma última nota de rodapé. Pela primeira vez, a Mossad, serviço internacionalmente conhecido de inteligência de Israel, que muitas vezes era constrangida por decisões da Suprema Corte quanto a seus métodos, levanta a mão e diz, eu quero uma autorização para fazer manifestação. Você não pode fazer manifestação político-partidária, não pode liderar um protesto. Eu queria autorização. Você vai protestar pelo quê? Eu vou protestar pela Suprema Corte. Não dá para viver num país, especialmente o nosso povo já sabe o que é viver num lugar em que não se confronta o poder. A gente não pode se dar o luxo de abdicar da independência judicial. Veja que, portanto, eu tentei, em breves notas, fazer jus ao desafio intelectual como foi colocado pela Raquel, quando trouxe não apenas
suas achegas no que diz respeito ao texto, mas também questionamentos quanto ao último, que é o reativo, que parece ser o que incomoda cada um de nós e que a gente vê como um sinal de alerta. Cuidado supremo, até onde você vai com isso. E ao professor André Rufino, que, além de ter dividido um pedaço relevante e havia para isso, uma das múltiplas peças da grande engrenagem que é a jurisdição constitucional brasileira, no tempo em que esteve na assessoria, também dividiu questionamentos importantes e considerações importantes quanto aos elementos reativos e essa curiosidade com tudo que está acontecendo em Israel. Obrigado, pessoal. Muito bom, Saul. Eu vou passar agora a palavra ao professor Fábio Quintas, porque acho que ele quer fazer alguns comentários. Boa tarde, André, obrigado. Também cumprimento a todos, né? É uma satisfação ter você aqui conosco, professor Saul. A admiração é muito grande. Acompanho a sua jornada há vários anos, né? Desde a época lá da graduação do IDP, eu acho que tem mais de 10 anos, né? E naquela época fui coordenador por um período, e ser coordenador de uma equipe tão competente, que tem pessoas como você, o professor Fernando, o professor André, realmente fica muito mais fácil, né? Também aqui... O professor André, posso dizer, viu? Professor Fábio Quintas foi meu patrão, eu digo isso por aí. Tá certo. É isso. O meu brinco lá em casa não mandou ir na minha casa, né? Mas também aqui uma alegria ouvir a professora Carolina, a Raquel, né? Foram muito pertinentes as considerações. Eu acho que eu estou na mesma linha delas. Achei muito interessante também a observação metodológica que a Raquel trouxe, né? Muito rica. E aí, na verdade, eu queria fazer duas provocações ao Saul aqui para ouvi-lo, né? Eu sempre gosto de ouvir. Uma está ligada à outra, né? A primeira provocação, professor Saul, nesse excelente texto que você traz, né? E agradeço a oportunidade de lê-lo, né? Foi um aprendizado. Espero que esteja disponível ao público logo, que eu acho que deve ser compartilhado, né? É um prazer, eu acho que para toda a comunidade ter acesso. Mas a primeira provocação que eu coloco é assim: sempre quando a gente vai discutir desenhos de cortes funcionais, a gente comenta aqui a brasileira e fala assim: olha, nós temos um tribunal diferente, né? Afinal de contas, nós temos várias competências no Supremo Tribunal, então não é um tribunal constitucional, né? Aí, à luz do seu texto, né, e também da observação do nosso cotidiano, a gente vê que um elemento daquilo que não compõe tipicamente o Tribunal Constitucional ou a Suprema Corte parece ter sido relevante, que é a competência originária para tratar de crimes, né? Então, em que medida essa competência anômala, extraordinária, ela se torna um elemento necessário para a própria construção e fortalecimento, manutenção do tribunal? Hoje, se tivéssemos que discutir um modelo de tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ali revendo o artigo 102, deveríamos tirar ali no 102.1 a competência para matérias criminais, né? Faz sentido ou não? Então, né, será que isso não é um fator distintivo, né, para a capacidade reativa do tribunal, seja para aqueles que acham que está certo, seja para quem acha que está errado? E dentro dessa mesma linha, a segunda provocação ligada a essa é que o texto, muito, né, de uma forma muito percussante, coloca assim, né, jurisdição constitucional resiliente, né? Mas assim, a ideia de resiliência, né, pelo menos no âmbito da física, tem muito a ver de você voltar ao formato original depois de pressão, tensão e tudo que acontece. Nós estamos voltando para onde estávamos, né? Ou simplesmente estamos chegando a outro lugar, outro ponto? E novamente não precisamos falar aqui agora, né, positivo, negativo, né? Então eu diria que são as duas provocações que eu gostaria de te ouvir, se for possível. Excelentes provocações. Naturalmente não havia considerado essas hipóteses, mas como são provocações muito fiéis ao texto e derivadas do texto, me sinto absolutamente à vontade para enfrentá-las. Professor Fábio,
Que consideração interessante. Eu tentei deixar isso claro, isso me ocorreu. O que eu não fiz foi me aprofundar, mas no trabalho, o texto é fruto de um trabalho. Então, no trabalho, ficou claro para mim isso. Ora, mas a gente fica associando, num exercício talvez imperfeito, que a desenvoltura do relator desse inquérito, o ministro Alexandre, é fruto de sua biografia. Como o Luiz Alexandre teve passagens no Ministério da Justiça, teve passagens em secretarias de segurança, portanto, ele acumulou expertise e se sai bem na relatoria de, por exemplo, inquéritos. Mas isso talvez seja imperfeito. Por quê? Porque, na verdade, o ministro Alexandre precisa de uma capacidade institucional, precisa ter ferramentas para fazer cumprir tudo aquilo. E aí vem esse cotidiano da relação, por exemplo, com juízes instrutores, com preparação de inquéritos, com oitivas, com testemunhas, com interação em determinações junto a delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, com interlocução com um grupo de subprocuradores que exercem sua missão perante o Supremo Tribunal Federal nesses processos. Então, nasce daqui, eu anotei, porque isso é muito interessante, é forte, é franco, é uma competência que o professor Fábio chamou de anômala, quando a gente olha para as Supremas Cortes, quando a gente olha para as Cortes Constitucionais desenhadas mundo afora, vem daqui, eventualmente, essa capacidade de, nesse nicho estranho à jurisdição constitucional, o tribunal conseguir reagir, ou o tribunal conseguir se colocar, o tribunal dizer, não, são muitos crimes sendo cometidos, eu consigo apurar, eu tenho experiência para isso. Eu posso aqui dizer que eu não acho que teria todo o aparato para colocar de pé todas as múltiplas medidas que nós estamos assistindo, porque elas continuam no bojo do inquérito das fake news e nesses outros inquéritos que foram se acumulando, milícias digitais, todos os outros que se acumularam, se o Supremo não tivesse essa competência para impulsionar competência originária para tratar de matéria criminal. Eu acho que o inquérito das fake news é desdobramento do exercício dessa competência. Tentei deixar isso registrado com brevidade no trabalho. E daí o professor Fábio faz uma segunda pergunta. Para essa, professor, eu não tenho reflexão ainda, que e aí? Entendendo o contexto brasileiro, sabendo que somos brasileiros, que é o Supremo Tribunal Brasileiro, o fato de ter essa competência, às vezes, é o que permite o tribunal sobreviver a exercícios permanentes, uma certa provocação, às vezes quase em tom de barganha política, por exemplo, com pedidos de impeachment, todos os dias se sucedendo mais e mais e mais e mais, só depende da decisão de um ou de outro ministro, e eventualmente eu tenho um poder outro que mantém uma interlocução no outro plano, como por exemplo o Senado da República, talvez dê combustível para sobreviver a essa guerra cotidiana contra a autoridade do tribunal. Então, ou não, o ministro Barroso, por exemplo, nem precisa tira essa competência, elimina essa competência, vamos fechar um pouco essa janela e nos mantermos aqui direitos fundamentais, um ou outro conflito federativo e está tudo certo. Para esse ponto, eu ainda não tenho uma reflexão madura, mas aceito o desafio que o professor Fábio fez ao me convidar a pensar a respeito disso, porque de fato deriva diretamente do texto. No último ponto, é o ponto da resiliência. Tem um trecho breve no texto em que eu digo, às vezes, quando há um ataque a uma rede, a própria rede volta a funcionar, ela se mostra resiliente, ela volta e continua, o corpo foi afetado, mas reagiu e voltou ao funcionamento perfeito, mas, às vezes, elementos que estão conectados a essa rede podem ser danificados, ou eles podem ficar com funcionamento diferenciado, ou podem mudar para sempre.
há momentos, eu vou dar exemplos estrangeiros para responder ao Brasil, eu dei o exemplo do Marbury versus Madison, em que primeiramente disse, não, a gente resolve aqui, nunca mais invoca isso. E não foi isso que aconteceu. Isso até hoje é tema de grande debate, o fundamento do Judicial Review nos Estados Unidos. Outros momentos, nós tivemos um caso muito conhecido e estudado, e eu lembro ele porque costuma ser um caso de domínio geral, do chamado a mudança em tempo de salvar os 9, né? The Thrift in Time of Save 9, que foi ali quando Roosevelt estava se preparando, quase no exercício israelense, um presidente muito forte, muito poderoso, com muitos feitos pelos Estados Unidos da América, ele estava se preparando ali contra o tribunal, e aí o tribunal, que vinha declarando leis inconstitucionais de interesse, do chamado New Deal, reconstrução, depois do crash de 29, ele faz lá um elemento mais ou menos passivo, uma coisa assim mais ou menos combinada, e rapaz, muda aqui um voto, vamos reverter esse placar, e está tudo resolvido, o confronto com o presidente está grande demais, a missão disso vai acabar. Aqui o tribunal, a rigor, dentro dessa crítica que se faz aos elementos passivos, ele não exerceu sua função, ele não confrontou o poder, ele não prestou a jurisdição, ele se negou a fazer cumprir, fazer valer uma decisão que ele vinha tomando num sentido. Para outros, aquilo foi apenas um recuo estratégico de quem está lutando pela sobrevivência num ambiente hostil demais e que, na sequência, cede espaço para o nascimento da chamada Corte de Warren, uma corte rica em precedentes ligados a direitos fundamentais, que usou e abusou da sua contra-majoritariedade e que fez valer suas decisões, por mais difíceis que sejam, como, por exemplo, a segregação racial, cuja primeira e a segunda e a última decisão demorou décadas para desegregar todo os estados americanos. Portanto, eu acho que o Supremo Tribunal Federal está diante de uma escolha histórica e institucional muito grave, que acaba esse inquérito, o inquérito precisa acabar, isso não é um órgão de monitoramento, não nasceu um órgão de inteligência, nós não criamos na prática, no plano material, um equivalente do Escritório Federal de Defesa da Constituição alemã, um órgão permanente que fica de olho em ataques. Isso aqui é o Poder Judiciário, não há como fazer isso, não tem um órgão de inteligência dentro. Isso é um inquérito que vai ter uma conclusão e que vai acabar. E esqueçam isso, não apareçam amanhã de manhã se o presidente faz um discurso mais colérico, o presidente da Câmara, do Senado, com um novo inquérito. Esqueça. Ou, de repente, o Supremo gosta da possibilidade e, de repente, vira algo que aqui e acolá pode aparecer de novo. O que eu posso dizer é que, por exemplo, no caso Marbury versus Madison e na jurisdição constitucional israelense, uma vez criada a sua própria competência nova, nunca mais esses dois tribunais recusaram essa competência. Muito bom, professor Saul. Infelizmente, pelo horário, a gente vai ter que encaminharmos, né, para a finalização. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente novamente abrir a palavra à professora Carolina, a Raquel e a outros participantes que queiram fazer um último comentário para a gente poder fazer um encerramento, viu, professor Saul? Carolina, você quer? Quero sim. Aproveitar aí a última fala do professor Saul, dizer que essa situação que a gente vivencia hoje de uma criação de uma competência pelo Supremo, e aí o que me chama a atenção, especialmente, é que, diferente dos Estados Unidos e também diferente lá de Israel, aqui no Brasil a gente tem as competências do Supremo já determinadas na Constituição. Então, eu acho que o desafio é a gente tentar justificar uma competência que não está na Constituição quando a gente tem competências já constitucionais, já estabelecidas, né? Eu acho que esse é o nosso maior desafio. E um outro desafio também, que eu acho que deriva de tudo isso que a gente discutiu hoje, é o limite que a gente pode entender a respeito de tudo aquilo, porque, afinal de contas, o que esse inquérito fala é sobre fake news, né? Então, é sobre aquilo que é dito
pela população a respeito do Supremo, ou a respeito dos poderes, ou a respeito das coisas que acontecem, né, na nossa sociedade, e como que isso, de fato, né, inclusive o governo federal tinha uma intenção de criar um órgão que ia trabalhar, um ministério que ia trabalhar com a questão da verdade, e se isso realmente vai acontecer ou não vai acontecer, né, e isso tudo leva para a população, já vem a questão ideológica muito forte, e leva para a população uma espécie de debate que a gente do meio jurídico, a gente de fato fica, né, um pouco de mãos atadas, sem conseguir encontrar fundamentos suficientes para que tudo isso realmente seja resolvido. Então, eu vejo que a gente aqui, talvez o Supremo e a jurisdição constitucional, e a gente está, na realidade, só trabalhando com os efeitos dessa crise, realmente, né, que a gente percebe, não sei se seria só da nossa democracia, ou seria da sociedade, ou da forma como a gente vive hoje em função das redes sociais, da questão da limitação do que a gente pode falar perante as outras pessoas ou não. Eu vejo que a gente simplesmente está trabalhando aqui com esses elementos aqui, tentando justificar, tentando encontrar elementos. E, professor Saul, mais uma vez, eu agradeço muito pelo texto, especialmente porque a gente conseguiu aí, a gente vai ter, né, elementos, de fato, para a gente poder citar, olha, realmente o que aconteceu, e essas foram as reações do Supremo. Nós temos 3 formas de reações, eu acho que para a gente conseguir encaixar isso do ponto de vista dogmático, do ponto de vista da explicação mesmo para os nossos alunos, e para a gente conseguir ter elementos para a gente trabalhar de uma forma mais concreta, não ficar tudo muito na ideia, né? No debate político, como se fosse opinião apenas, né, professor? Então, eu agradeço, mais uma vez, agradeço também professor André, Raquel, professor Fábio, agradeço também, muito obrigada. Nós é que agradecemos, viu, Carolina? E, Saul, a Carolina tocou num ponto importante. O seu trabalho, assim que for publicado, né, como o professor Fábio colocou, eu acho que ele vai oferecer elementos importantes para dar continuidade a esse debate, né? Então, quando você separa, né, o elemento comunicativo, reativo, etc., isso dá um parâmetro aí para a discussão continuar, que é extremamente importante, né? Como eu falava, a gente não sabe, a gente não consegue vislumbrar os próximos 5 anos, digamos assim, da jurisdição constitucional no Brasil em termos desse embate, né? O professor Oscar Vilhena, já há algum tempo, vem falando da batalha, né? Tem um livro, A Batalha dos Poderes, que é algo que não é de hoje, mas que tem, de algum modo, se exacerbado nos últimos tempos. Bom, Raquel, você quer fazer mais um comentário final? Professor, acho muito curioso, né? Porque enfim, a vontade de fazer esse encontro foi para entender melhor a crise da jurisdição constitucional em Israel. E com seu texto, ele propiciou isso, mas de uma forma muito boa, que foi fazendo a gente observar de uma forma mais, enfim, analítica, mais pragmática, a crise da jurisdição constitucional do nosso país. Então, eu lhe agradeço muito por isso. Porque, enfim, como eu te falei, realmente esse exercício, ele é especialmente, enfim, complicado quando é daquilo que é mais normalizado, naturalizado para você, né? Assim, e eu acho muito salutar esse exercício que a gente faz de uma futurologia, né? Sobre o que vai vir agora, porque instiga a gente a pensar que isso tudo faz parte de um processo. Não existe um fim, é processo, né? Mas que no exercício da futurologia a gente consegue concatenar melhor os elementos que nos parecem que são mais caros para a gente fazer uma análise mais complexa, mais crítica, mais criteriosa. E o seu texto, ele nos municiou muito mais para ser possível essa análise e esse exercício de futurologia. E por isso eu lhe agradeço muito. Ótimo, acho que foi muito bom, viu, Saul, o encontro. É claro que a gente sempre fica com esse gostinho de quero mais, né? A gente quer ficar aqui debatendo, mas a gente tem alguma limitação de tempo, até porque depois esses encontros, esses eventos são inseridos no YouTube, tá? Mas eu vou lhe agradecer mais uma vez, como a Raquel disse, né? Seja sempre bem-vindo. Vamos depois organizar um encontro presencial para a gente continuar nesse debate. Eu acho que
os presentes aqui, né, os participantes dessa reunião, concordam em boa parte com praticamente tudo que você defendeu, que foi dito. E como a Carolina falou, somos professores de direito constitucional e pesquisadores, né, engajados nessa defesa da Constituição, defesa da democracia constitucional, e eu acho que a gente vai ter muito a fazer, né, nesse próximo período aí para a preservação, né, das nossas instituições. Tá? Então, se ninguém tiver mais nenhuma consideração final a fazer, eu vou só passar para o Saul para ele dar a palavra final e a gente fazer o encerramento. Viu, Saul? Muito bem. Bom, pessoal, fica aqui o meu agradecimento pelo convite e é uma nota derradeira de esperança. A Corte Constitucional da África do Sul, ela é sediada na cidade de Joanesburgo e fica lá no que foi a mais cruel prisão do apartheid. Quando ela estava sendo construída, tiveram que derrubar as torres de monitoramento da prisão e que também eram torres de tortura. E ficou tudo em ruínas. E o arquiteto achou por bem que aquelas ruínas deveriam ser tratadas, os tijolos deveriam ser limpos e que de tudo aquilo mais que passou por um tratamento, que foi, em alguma medida, ressignificado, passasse a compor o plenário da Corte Constitucional da África do Sul. E lá na arquitetura está toda a ruína de algo que veio para machucar, para destruir, para oprimir, e que até hoje deixou cicatrizes profundas no tecido social sul-africano. Nós vivemos um momento do 8 de janeiro que foi algo abominável. Nenhum de nós, pessoas que, inclusive, foram eleitores do ex-presidente, vários não subscrevem aquilo, não concordam com aquilo, não aceitam aquilo, e por isso eu acho que cabe a nós agora tratar os traumas que aquelas cenas deixaram em nós, conferir aquilo um convite para um renascimento e que possa tanto a população que fez aquilo com o tribunal, mas o próprio tribunal, em algum momento, se reencontrar e, a partir disso, passar a desenvolver uma nova relação entre jurisdição e jurisdicionado. É possível fazer isso, e é possível que nós tenhamos uma Suprema Corte por quem tenhamos respeito e espírito crítico ao mesmo tempo. Esse é o meu desejo também a partir desse encontro. Muito bom, Saul. Muito obrigado mais uma vez. E aí, claro, infelizmente eu vou ter que fazer um encerramento, tá? Então, boa noite a todos e um bom fim de semana a todos. Muito obrigado, Saul.